Sejam bem-vindos a essa aula, queridos terapeutas, coaches, psicólogos, profissionais do desenvolvimento humano. Você que está assistindo essa aula, mesmo que você não trabalhe na parte terapêutica, mas que você sente vontade de trabalhar com isso, seja bem-vindo. Se você já trabalha com isso, seja bem-vindo também. E se você é um gestor de uma empresa ou uma pessoa curiosa com esse tema, seja bem-vindo também, porque você vai poder aplicar na sua vida, no seu dia a dia, todo o trabalho que será colocado aqui. Hoje a nossa aula é a aula que eu vou falar sobre vida financeira e captação de clientes. Por que eu vou falar de captação de clientes e de vida financeira? Porque na vida de um terapeuta, captar clientes é o que engrandece a vida financeira. Então, às vezes, a gente não consegue captar clientes e a nossa vida financeira fica aos trancos e barrancos. Então, dividindo meus slides aqui com você, captar clientes é fundamental para que a gente possa engrandecer a nossa vida financeira. Eu sou Diogo Hudson e esse tema é um tema muito importante, porque a nossa vida financeira muitas vezes é totalmente diferente do que aquilo que a gente gostaria que fosse. E a gente vai ver aqui por quais motivos que a nossa vida financeira é tão diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. Então, eu vou ter aqui dois olhares dessa aula. O primeiro olhar é uma visão técnica de educação financeira. O segundo olhar é uma visão sistêmica, onde eu vou falar sobre os movimentos ligados à constelação familiar que impedem a gente de, às vezes, sair daquele emaranhado familiar, daquelas crenças, daquela forma de pensar para que a gente possa ter prosperidade. E, além disso, nós vamos falar sobre merecimento, nós vamos falar sobre crenças. Então, a minha primeira pergunta para você é: como que anda a sua vida financeira? De 0 a 10, que nota você daria para a sua vida financeira? De 0 a 10, que nota você daria para a sua vida financeira? Não precisa me responder, apenas pense, imagine aí como está a sua vida financeira hoje. Que nota você dá de 0 a 10 para que a gente possa aqui acompanhar esse trabalho? Eu tenho uma pergunta aqui para você refletir. Você gostaria de ganhar 150 mil reais por mês? Você gostaria de ganhar 150 mil reais por mês? Essa é a minha primeira pergunta. E provavelmente você vai responder que sim. Tá bom. Segunda pergunta. Você merece ganhar esses 150 mil reais por mês? Algumas pessoas vão falar que não merecem, que é dinheiro demais. Outras pessoas vão falar que merecem muito. E aí eu vou fazer uma terceira pergunta. O quanto que você acredita nas circunstâncias que você vive hoje que isso é possível de 0 a 10? O quanto que você acredita hoje que é possível ganhar 150 mil reais por mês de 0 a 10? O quanto que você acredita nisso hoje? Coloque aí um papel, uma caneta para você assistir essa aula. Coloque, ou também pode ser na folha de Word. Nesse momento, eu peço a gentileza para você desligar o seu celular, desligar o seu e-mail, desligar qualquer coisa que esteja atrapalhando a sua atenção nessa aula e comece a fazer os exercícios, que eu vou fazer uma grande reflexão financeira com você no decorrer dessa aula e depois eu vou te dar algumas estratégias para você captar os seus clientes. Então, a minha primeira pergunta é essa. O quanto que você acredita que isto é possível de 0 a 10, de você ganhar esse valor que eu falei para você? Agora, vem uma outra pergunta. O quanto que você acredita que hoje, na sua vida, você ganha menos do que você merece? O quanto que você acredita que você ganha menos do que você merece? Você realmente ganha menos do que você merece? Bom, a gente nunca vai ganhar mais se a gente não acreditar. A gente sempre vai ganhar aquilo que a gente merece ganhar. E o nosso merecimento, ele tem a ver com as nossas crenças.
A gente acha que merece, mas se a gente não acredita, a gente não merece. Merecimento tem a ver com crenças. Merecimento está diretamente ligado a crenças. E é isso que nós vamos falar a partir de agora. Primeira crença, crença de ser rico. Olha quantas crenças que nós temos. Só consegue ficar rico quem vem de família rica. Rico é tudo desonesto. Ficar rico dá muito trabalho. É muita mão de obra. Ficar rico é uma questão de sorte. Se eu ficar rico, não vou ter tempo para mais nada. É melhor ser honesto e pobre do que rico e desonesto. Se eu ficar rico, alguém vai querer as minhas coisas. Se eu tiver muito dinheiro, você será ganancioso. Bom, só de falar na palavra rico, só de falar na palavra riqueza, só de falar na palavra dinheiro, talvez isso já cause um incômodo a você que está ouvindo. É possível? Não é possível? A gente vai falar muito aqui sobre prosperidade. E dinheiro é uma forma de energia. Riqueza é um estilo de viver. Será que realmente é ficando rico que você passa por cima de todo mundo? Será que não existem pessoas honestas que ficaram ricas? Será que todos os ricos são pessoas que se acham? São pessoas ali metidas? Então você não conhece nenhum pobre que não tem absolutamente nada e é cheio de marra e é metido. Pois é, eu estou falando aqui sobre mentalidade. Eu estou falando sobre mentalidade. E quando eu falo sobre criação de riqueza e quando eu falo sobre prosperidade, talvez você olhe e fale assim, poxa, o Diogo está falando isso, mas o que ele quer dizer com isso? O que eu estou falando aqui de riqueza não é apenas a riqueza material, mas a riqueza material também faz parte da nossa vida e às vezes a gente não olha para a realidade como deveria olhar. A gente vai ter um choque aqui com as coisas que eu vou falar, um choque de realidade, porque eu falo para você, provavelmente você não foi educado com uma educação financeira plausível e com visão de abundância. Nós não somos educados assim na escola. Geralmente a nossa família, nosso pai, a nossa mãe não nos educa assim. Isso não tem nada a ver com eles terem alguma culpa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você criar uma nova consciência a respeito das suas escolhas, a respeito da sua própria vida. E quando eu falo de riqueza, é riqueza como um todo. É riqueza material, de você conseguir fazer aquilo que você tem vontade de fazer, não só por você, mas pelas pessoas que te rodeiam e por aquelas pessoas que necessitam, porque a abundância e prosperidade tem a ver com isso, tem a ver com contribuição para o meio, tem a ver com o teu senso de utilidade do seu trabalho para o meio, e se você não ganha financeiramente, você não ajuda tanta gente como você poderia. Faz sentido? Se você ganhar R$1.000 por mês, você tirar 10% do seu orçamento, significa R$100. Mas se você ganhar R$10.000 por mês e você tira 10% do seu orçamento, significa R$1.000. Então, se você hoje vira e fala assim, eu não preciso de muito para viver, você está fazendo simplesmente uma ignorância com as pessoas que necessitam. Porque se você ganha mais, você consegue atingir mais pessoas. Faz sentido isso para você? No meu passado, eu pensava totalmente ao contrário. Eu falava assim, para que tanto dinheiro? Para que tanta necessidade? E hoje eu falo, isso tudo é para poder agregar valor à vida das pessoas. Quanto mais eu ganho, mais as pessoas ganham. Antigamente, eu doava menos para as instituições de caridade que eu ajudo. Hoje eu consigo doar mais, porque eu tenho uma diferença na minha mentalidade e isso impactou na minha vida financeira. Então, diante disso, eu quero continuar colocando essas crenças numa maneira que você possa criar a possibilidade de desenvolver essa prosperidade. Não só prosperidade espiritual, mental e emocional, mas também uma prosperidade financeira. Olhe as crenças que estão aqui. Dinheiro é sujo. Desde pequeno, a gente é alimentado com essas crenças. Dinheiro pode ser a causa de muitos problemas. Dinheiro não traz felicidade. Gente, se dinheiro não traz felicidade, como é que funciona, então, quando você quer fazer uma viagem? Como é que funciona, então, quando você quer comprar uma coisa legal para poder colocar na sua casa? Um objeto de decoração?
Como é que funciona, então, quando você quer dar uma festa de casamento? Como é que funciona isso? Você consegue fazer isso tudo sem dinheiro? Você estala o dedo e materializa as coisas? Aqui, a aula é uma visão da realidade da vida. E, às vezes, a gente não enxerga porque a gente fica cego em relação à nossa realidade. Então, outras crenças sobre dinheiro que são muito comuns. Sem dinheiro, você não é ninguém. Também não é assim. Existem pessoas que têm patrimônios infinitos, são cheios do dinheiro e são tristes e são depressivas, assim como existem pessoas que têm menos dinheiro e aceitam um pouco mais a vida como ela é. Então, aqui a gente vai falar sobre uma visão financeira, mas uma visão financeira equilibrada, equilibrando a nossa mente, equilibrando a nossa saúde física e a nossa saúde financeira, equilibrando também a nossa vida espiritual. E dinheiro é uma energia de prosperidade. Então, aqui a gente vai falar sobre as crenças que a gente tem, as crenças ligadas às nossas famílias, as crenças ligadas às nossas religiões, as crenças ligadas a tudo aquilo que a gente alimentou desde que a gente nasceu. E aqui o meu objetivo com você é dar um choque de realidade e fazer com que você repense nas suas crenças. Olha as crenças sobre dinheiro. Dinheiro destrói uma família. Será que é o dinheiro mesmo que destrói uma família? Aquele pai traiu aquela mãe por causa de dinheiro. Aquela mulher traiu o marido 3 vezes por causa de dinheiro. Dinheiro corrompe as pessoas. Será que é o dinheiro que corrompe as pessoas ou são os valores das pessoas? Dinheiro é a raiz de todo mal. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Outras crenças sobre vida financeira, sobre finanças. Eu não sou bom com números, eu não sou bom com finanças. Não é certo que eu ganhe mais que meus pais. Não é certo porque eu sou muito jovem ou sou muito velho para ser rico. Segurança financeira vem de um emprego seguro. Isso é uma outra crença muito poderosa, alimentada principalmente nas nossas gerações. As gerações do futuro, onde no futuro provavelmente a quantidade de empregos vai diminuir e o trabalho informal vai crescer muito, talvez se molde sob um novo aspecto, sob uma nova crença. Mas até hoje, as nossas gerações ainda são muito moldadas sobre você precisa ter um emprego, você precisa ter algo seguro. A maioria dos ricos fez coisa errada ou desonesta para conseguir dinheiro. Ter muito dinheiro é uma grande responsabilidade. Olha quantas crenças que a gente alimenta. Ser rico, se eu conseguir muito dinheiro, vamos lá, vamos continuar aqui trazendo as crenças. Se eu conseguir muito dinheiro, deixa eu voltar aqui. Se eu conseguir muito dinheiro, pode ser que eu perca. Então, eu não posso fazer sucesso. Dinheiro não é importante. Olha quantas crenças. Dinheiro não cai do céu e nem dá em árvores. Você não pode realmente ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Não, não é possível ganhar dinheiro fazendo esse trabalho terapêutico. As pessoas só precisam do dinheiro para pagar as contas. Considerando o meu passado é muito difícil ficar rico. Eu não preciso aprender a lidar com dinheiro. Eu nunca vou ter dinheiro mesmo. Agora a gente vai fazer um exercício de conscientização. Então, pegue aí o seu papel, sua caneta, pegue aí um Word. E aqui nós vamos falar claramente sobre as nossas crenças. Eu quero que você coloque uma nota de 1 a 10 sobre cada uma dessas crenças aqui. A primeira delas é: se eu pudesse só trabalhar e não precisar falar de dinheiro, a vida seria muito melhor. Eu quero que você coloque uma nota de 1 a 10 aí, o quanto que você acredita nisso. Isso é um exercício que a gente vai trabalhar aqui no decorrer dessa aula e depois, no final da aula, eu vou te perguntar essas mesmas crenças para ver se mudou alguma coisa. Se eu pudesse só trabalhar e não precisar falar de dinheiro, a vida seria muito melhor. Outro ponto, não sou bom em matéria de dinheiro e em matéria de finanças. Eu não sou bom para isso. Então, eu não olho para isso. Coloque nota de 1 a 10 aí o quanto que você acredita que você não é bom. 3,
Se eu tenho muito, significa que alguém tem de menos. Se eu tenho muito financeiramente, significa que alguém tem muito pouco. Quarto, de 1 a 10, dinheiro é a raiz de todo mal. Então, eu peguei aqui algumas das principais crenças que nós temos e aqui eu vou comentar com você essas crenças. A gente vai criar uma nova consciência e a gente vai começar a perceber que o dinheiro que a gente ganha hoje é o que a gente merece. Só que eu vou te dar possibilidades aqui para que você ganhe mais e para que você mereça mais e crie a possibilidade de merecer mais. E isso é individualmente com cada um. Eu vou mostrar aqui claramente que toda a nossa vida financeira é de nossa extrema responsabilidade. Tudo tem a ver com as oportunidades e as decisões que nós temos na nossa vida, nós tomamos ou nós não tomamos na nossa vida. E toda a nossa vida financeira é uma consequência da forma que a gente olha para a nossa família. Então, vamos imaginar que aqui está toda a sua família, aqui ao redor. E vamos imaginar que aqui é você, esse homem. Você olha para toda a sua família e aqui estão os seus pais falando para você: olha, não troque o certo pelo duvidoso. Olha, você precisa de uma segurança, você precisa de uma estabilidade. Então, tem pais que falam assim: faça um concurso público porque você vai ter estabilidade. E aí você faz um concurso público e você não quer aquele concurso público. E aí você fica ali 10 anos infeliz e dentro daquele concurso público você coloca uma crença de que se você não tiver aquele dinheiro, você não vai conseguir pagar suas contas. Outra forma, você quer abrir um negócio e você trabalha numa empresa e você tem medo de ser mandado embora porque você acha que se você abrir um negócio você vai quebrar e você não vai ter prosperidade. Provavelmente, se você olhar para trás, tem alguém falando dentro de você. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser um tio querido, pode ser um amigo de infância, uma amiga de infância. Então, o que a gente vai começar aqui a trabalhar para a gente quebrar essas crenças? O nosso emaranhado familiar. O que é o emaranhado familiar? São os nós da nossa família. Se você tem, por exemplo, um pai que é cheio de dívida, que fala com você só de problema, que fala sobre escassez, que tudo é um problema, que tudo é perigoso, como é que vai ser a sua visão sobre a vida? Será que cada passo seu vai ser seguro? Será que cada decisão sua vai ser constante? Ou você vai ter que carregar um peso nas costas que não é seu uma vida? Porque a vida financeira da gente é assim, ó. Quando você pensa em prosperar, se você foge desse emaranhado, se você quer sair desse emaranhado, se você quer simplesmente viver a sua própria vida e você não olha para isso, não honra isso aqui, olha o que acontece, isso daqui te engole. Então, qual é o movimento que a gente tem que fazer? A gente tem que virar para os nossos pais e falar assim: querido papai, a vida financeira que você tem, não existe nada de certo, não existe nada de errado. É a vida financeira que você tem. E essa vida financeira é sua, ela não é minha. E eu agradeço por tudo, tudo que você fez por mim. Se for o caso de uma mãe ausente, se for o caso de uma mãe que abandonou, não deu nenhum subsídio financeiro, você vai virar para essa mãe e vai falar: mamãe, eu agradeço a você por ter me dado a vida. Eu não posso te cobrar mais nada além disso. Então, mamãe, eu te reverencio por ter me dado a vida. Muito obrigado. E quero dizer que toda a escassez que eu senti até agora pela sua falta de afeto, pela sua falta de amor, eu quero dizer que eu quero transformar isso numa nova possibilidade para que eu possa dar amor para a próxima geração ou para as próximas gerações. Então, diante disso, mamãe, toda a escassez que eu tive de amor seu, eu quero transformar em abundância. Não só em abundância de afeto na minha vida, mas uma abundância financeira também. E por isso eu quero criar uma nova possibilidade. E eu crio essa nova possibilidade honrando você, mamãe, honrando você, papai, e honrando a minha história. E assim eu me sinto forte, me sinto livre para seguir um novo caminho e um novo destino. Esse é o movimento de libertação, é um movimento de liberdade em relação à nossa história, em relação
aos nossos antepassados em relação ao nosso emaranhamento familiar. Agora, eu quero quebrar essas crenças que nós colocamos aqui e as notas que vocês colocaram, talvez até com uma convicção muito grande, e eu quero bater essas principais crenças e comparar como que os nossos pais, geralmente nesses movimentos principalmente de proteção, às vezes nos limitam, até financeiramente e profissionalmente em relação à nossa vida. Então vamos trabalhar crença por crença. Se eu pudesse só trabalhar e não precisar falar de dinheiro, a minha vida seria muito, muito, muito melhor. Ah, que incrível, né? Você está querendo colocar a responsabilidade na vida dos outros. Então vamos lá. 60% da riqueza do mundo pertence às mesmas famílias que são donas das mesmas empresas. Isso é um fato. Isso não é o Diogo que está falando. O mundo é assim. E você não quer aceitar isso, porque você é uma pessoa ultra rebelde. Então você não quer encarar a realidade. Não tem problema nenhum. Você pode viver numa ecovila, plantar a sua batata, plantar a sua verdura, mas você não vai reclamar da vida financeira. Agora, se você reclama da vida financeira e você fala essa frase, é como se você não olhasse para a realidade da vida. É como se você olhasse para a vida financeira e quisesse tampar o sol com uma peneira. Vê se faz sentido o que eu vou falar para você. Se você fala assim, eu não quero falar de dinheiro, o dinheiro aparece. Se você não olha para a sua conta no banco, como que você vai saber se você está ganhando bem ou se você está ganhando mal? Se você não tem noção se você gasta com coisas supérfluas ou se você gasta com coisas fundamentais, como é que você tem a noção se você está indo bem financeiramente ou mal financeiramente? Isso é ganho de consciência. Então, não enxergar o dinheiro significa não honrar a sua própria vida. Se a vida é abundante e nesse mundo tem de tudo e está tudo disponível para você, se você não quer pensar no dinheiro, é porque você está construindo uma vida de escassez, não uma vida de abundância. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa muito comum que aconteceu comigo e aconteceu com um amigo meu, e isso pode acontecer com você também. Eu, por exemplo, achava que investir na minha empresa, investir no trabalho, investir em um curso, eu achava que isso era infinitamente mais importante do que comprar uma coisa para mim. Por exemplo, um amigo meu, ele já era multimilionário e ele queria comprar um objeto musical que ele era apaixonado e simplesmente ele não comprava, mesmo tendo dinheiro para comprar, porque ele achava que ele não merecia. Então, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar sobre merecimento. Se a gente não quer falar em dinheiro, não quer pensar em dinheiro, é como se a gente não merecesse o dinheiro. E aí, quando a gente vai comprar um presente para a gente ou fazer um gasto um pouco maior, é como se a gente sente que a gente não merecesse aquilo. Então, essa primeira crença é a crença de você olhar para a própria realidade e falar assim: enquanto eu tenho uma vida financeira que é desse jeito, nesse mesmo mundo tem pessoas na mesma profissão que eu, ganhando provavelmente 10, 15, 20 vezes mais do que eu. A responsabilidade de eu não estar ganhando isso é minha. E a minha responsabilidade é olhar para a minha vida financeira. Não é fingir que isso não existe. Agora vem a segunda crença. A segunda crença é: não sou bom em matéria de dinheiro e em matéria de finanças. Olha só, você é bom em tudo. Talvez o que te falte é um pouco de técnica. Eu vou te passar hoje uma série de técnicas, mas é necessário que você faça algumas vezes aquilo que você não goste. Porque para fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que passar por uma série de questões que a gente não gosta. Por exemplo, tem pessoas aí na área de terapeutas, né, coaches, profissionais de desenvolvimento humano, que é a minha área, que falam assim: eu não estou captando cliente. Aí eu pergunto assim: tá, mas você hoje está gravando quantos vídeos? Você hoje está prospectando quantas pessoas? O que você está fazendo para captar clientes? Então, quando a gente trabalha essa crença e a gente visualiza essa crença,
Isso está diretamente ligado a você desenvolver uma técnica que vai te dar uma sustentabilidade para você olhar para a sua educação financeira. Então, você fala que não é muito bom em relação a dinheiro e finanças, mas, cara, se você é bom para aprender outras coisas, você também é bom para aprender isso. Você não precisa aprender tudo, mas se você não tiver uma noção mínima, você não vai conseguir prosperar. Então, quando você fala eu não domino dinheiro e finanças, você vai visualizar aqui no decorrer dessa aula a quantidade de possibilidades que você está perdendo, não dominando essa sua questão financeira. Outro ponto, se eu tenho muito, significa que alguém tem de menos. Então, essa crença aqui de eu ter muito e alguém ter de menos, eu vou quebrar ela de uma forma muito simples. Então, vamos lá. Quem ajuda mais pessoas? Você ou o homem mais rico do planeta, que é o Bill Gates, que está doando um percentual muito grande do dinheiro dele para uma fundação, para poder fazer obras de caridade, dentre elas colocar esgoto no mundo inteiro, um projeto dele. Então, quem ajuda mais gente? Provavelmente quem ajuda mais gente é quem tem mais prosperidade financeira. Então, não existe essa coisa de uma pessoa ter muito e a outra ter pouco. Eu vou dar um exemplo muito simples. Existia uma festa de casamento aqui no Rio de Janeiro de uma pessoa muito rica, muito, muito rica. E essa pessoa alugou uma ilha para fazer a festa, essa pessoa fez de tudo. Essa pessoa pegou um helicóptero para chegar na festa. Essa pessoa pegou os doces mais caros, né? Essa pessoa fez de tudo. E aí eu pergunto para você assim, você acha que isso é ostentação? Se você achar que isso é ostentação, você está visualizando isso como um pensamento de escassez. Agora vamos visualizar a mesma cena sob um aspecto da abundância. Será que as pessoas que trabalharam na festa aquela noite, elas trabalhariam se não tivesse a festa? Será que aquele cinegrafista que foi muito bem pago e tinha uma equipe de 10 ou 15 pessoas gravando, será que ele teria a prosperidade e a felicidade de gravar e ganhar financeiramente o que ele ganhou para poder gravar aquele casamento? Será que a pessoa responsável pelo buffet, que tinha mais de 100 garçons trabalhando, será que ela iria continuar gerando emprego como ela estava gerando naquela época? Então, quando uma pessoa enriquece, existem várias famílias ao redor que serão sustentadas por essa riqueza. E essa pessoa, ela merece ganhar mais. Afinal de contas, ela está tendo uma responsabilidade de liderança que é muito maior do que aquelas outras pessoas que estão ali naquele mesmo sistema. Então, quanto mais a gente lidera, mais a gente é responsável. Logo, o merecimento é maior. O ser humano é do tamanho do objetivo que ele tem na vida. Você conhece o tamanho do homem quando você conhece o tamanho do objetivo dele. Então, diante disso, a gente quebra essa crença. A próxima crença significa o dinheiro é a raiz de todo mal. O quanto que você está acreditando nisso, se você olhar sobre um aspecto de que seu filho ele tem vontade de ter o brinquedo X, você entrega o brinquedo para ele, ele te dá um sorriso que não tem preço. E como é que você fez para poder comprar aquele brinquedo? Você estalou o dedo? Não, você teve que comprar aquele brinquedo. Então, existiu um investimento financeiro para isso. Então, raiz de todo mal, o dinheiro, então quer dizer que seu filho te dá um sorriso porque você comprou um brinquedo, isso daí é mal. Você fazer uma viagem com a sua família, ou então você sair num shopping para poder você comer uma pizza ou fazer um piquenique num parque, e não importa. O que você precisa para comprar as comidas do piquenique? Você precisa pegar ônibus? Ah, então o ônibus é de graça. Tudo envolve o material, o financeiro. Então, se o dinheiro é a raiz de todo problema, os momentos em família que a gente precisa de dinheiro para poder desenvolver um bom momento, eles são maus, eles são ruins na nossa vida. Então, será que realmente o dinheiro é a raiz de todo o problema? Ou será que é a relação humana que cria esses malefícios e essas questões? Bom, vamos refletir e vamos evoluir com essas reflexões. Agora que eu falei das crenças, eu quero perguntar a você quanto que a sua família influencia nessas crenças que eu estou falando aqui.
Se eu pudesse perguntar para você sobre como que a sua mãe falava com você sobre dinheiro. O que ela falava para você sobre dinheiro? Ela falava que a vida é uma vida próspera, a vida é uma vida abundante, que se caiu a gente levanta, que isso faz parte da vida, que tem altos e baixos, ou a sua mãe ficou tentando te proteger o tempo inteiro, ou a sua mãe, pelo contrário, chegou para você e falou assim, olha, a vida é muito difícil mesmo, a vida é uma luta, tudo é perigoso, tudo é complicado. O que sua mãe falou para você? E o que seu pai falou para você? Será que seu pai falou que a vida é prosperidade, que a vida é arriscar? Será que seu pai falou que a vida é estabilidade, que a vida é uma luta, que quem é bom já nasce feito? Quais são as crenças de infância que a gente traz aqui para a nossa vida financeira de hoje? Porque nós somos tudo aquilo que nós construímos no passado. Agora, a gente pode romper com esse emaranhado sistêmico. E não é por rebeldia. Não adianta você sair por fuga, não adianta você sair por rebeldia. Não adianta você querer virar as costas para isso tudo. A gente já falou aqui, eu vou repetir, que o movimento aqui é de honrar. Honrar isso tudo que aconteceu. E honrar toda a forma que o dinheiro chegou até você. Por exemplo, às vezes, essa tia aqui faleceu e deixou para você uma herança, e essa herança você está brigando com seu irmão, e essa herança você está brigando com a sua irmã, e será que esse dinheiro é digno? Será que esse dinheiro está alimentando a felicidade dessa tia, se ela fosse viva? Será que essa briga entre irmãos está alimentando a felicidade desses pais? Será que está alimentando a sua felicidade? Então, quando a gente fala sobre dinheiro e família, a gente tem que perceber claramente quais são as relações familiares que estão ligadas a esse dinheiro. Como que a gente está trazendo esse dinheiro para a nossa vida? Não só dinheiro de herança, não só o dinheiro que é deixado pelo pai, que é deixado pela mãe, mas também as crenças sobre dinheiro e vida financeira. E aí a gente faz esse movimento de liberdade, de uma nova vida. Então, o quanto que a sua família influencia nessas crenças. Além disso, será que não é necessário, ao invés da gente ficar enfrentando os nossos pais, enfrentando os nossos familiares, falando às vezes que os nossos familiares têm um pensamento pequeno, falando às vezes que os nossos familiares pensam diferente da gente, será que ao invés da gente ficar enfrentando eles, será que não é hora de respeitar e honrar a nossa própria vida? Será que não é hora de respeitar e honrar os nossos pais? Não adianta a gente querer cobrar da vida que a gente tivesse nascido num lugar melhor, porque não é isso que faz a prosperidade de um ser humano. Quantos filhinhos de papai herdam uma empresa milionária e quebram essa empresa milionária, às vezes 1 ano, 2 anos depois que o pai faleceu, que a mãe faleceu? Isso é possível também. Agora, quando a gente olha sob um novo aspecto, sob um novo prisma, a gente passa, em primeiro lugar, a honrar e a respeitar a nossa própria vida. E honrar a nossa vida significa que a gente pode aceitar a vida do jeito que ela é, sem o sentimento de que a vida é injusta. Então, tomar a vida, respeitar e honrar a própria vida, é olhar para a vida e aceitá-la do jeito que ela é. Agora, no emaranhamento familiar, quando você, por exemplo, imagine uma mulher aqui, essa garotinha, ela é abandonada por esse pai, ou esse pai é pai dela fora do casamento, ou esse pai traiu essa mãe, e essa filha fica a vida inteira sem esse pai. Esse pai está aqui excluído, tá? E essa filha está aqui junto com a mãe. Será que a vida inteira ela vai ficar falando para ela que a vida é injusta? Se ela fizer isso, o que vai acontecer na vida dela? Provavelmente ela vai repetir um padrão. Se o meu pai não me ama, eu vou criar uma forma, em lealdade a ele, de adoecer, de não ir bem na minha vida profissional. E aí são uma série de padrões que ela pode repetir por não aceitar o pai. E o que a gente pode fazer de movimento sistêmico em relação a isso?
É olhar para esse pai e falar assim, pai, você teve os seus motivos. Pai, você não teve maturidade. Eu aceito a sua imaturidade, independente do que tenha feito. Você é um ser humano comum. Você pode errar, você pode fazer as coisas. Foi comigo, eu sinto isso. É uma dor muito grande que eu carreguei até hoje. Mas a partir de hoje eu quero trocar essa dor por amor. E por isso, pai, eu te perdoo, porque você não teve recursos, você não teve maturidade de fazer diferente. Agora eu quero te dizer, eu fiquei a vida inteira te julgando e achando que eu era maior do que você. E olha só essa visão aqui. Se a filha é maior do que o pai, a filha nunca vai perdoar. Agora, se a filha se curva para o pai e fala assim, eu aceito você do jeito que você é, você me deu a vida. Isso é um sinal de humildade. E às vezes o que nos falta na vida é humildade com os nossos pais. Então aqui é um sinal de humildade de falar, você é grande e eu sou pequeno. E quando você fala isso, você é grande e eu sou pequeno, aqui existe uma igualdade moral. Porque a sensação de vida injusta é uma superioridade moral. É quando a gente se sente superior ao outro por não ter feito aquilo do jeito que a gente achava que deveria que fosse feito. Então, a gente não aceita aquele pai do jeito que ele é. A gente não aceita aquela mãe do jeito que ela é. Diante disso, é como se a vida fosse injusta. Só que a partir do momento que a gente aceita a vida do jeito que ela é, a gente toma a nossa vida nas nossas mãos. E aí a gente aceita através de assumir a nossa responsabilidade sobre a nossa história. Então, não importa o que aconteceu, o que importa é como a gente significa e interpreta o que aconteceu. E dessa forma, a gente toma a nossa vida, a gente toma os nossos pais, aceitando e honrando os nossos pais do jeito que eles são, e a gente passa a traduzir na nossa vida uma nova possibilidade, que é a possibilidade da abundância e é a possibilidade da prosperidade. O que é abundância? Abundância é o nível de gratidão pelo que você já possui. Olha que incrível isso. Existem pessoas que são muito ricas, têm muito dinheiro e sempre estão com medo de perder e brigam com os filhos sobre a herança, sobre uma sucessão familiar. Tem pessoas que são donas de uma empresa que é multimilionária e estão com apego àquela empresa, não saem dali, né? Então, essa pessoa nunca tem paz. Ela não tem paz porque ela vive num movimento de escassez, mesmo tendo dinheiro. Abundância é o oposto disso. Abundância é o nível de gratidão pelo que você já possui. E isso não tem a ver com o nível financeiro, com quantia de dinheiro. Isso tem a ver com a aceitação da própria vida. E prosperidade? Prosperidade é agregar valor à vida dos demais. E aí eu vou falar aqui sobre merecimento. O terapeuta, por exemplo, ele gosta muito de gerar prosperidade para as pessoas. O terapeuta, por exemplo, atende todo mundo e se coloca no final da fila. Aí vem o ponto. Gandhi falava que a felicidade é quando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz se encontram em perfeita harmonia. Então, eu pergunto a você, se você está se doando, se você está se entregando para todo mundo e está esquecendo de você, isso é prosperidade? Ou será que você estando bem, você impacta todo mundo que está ao teu redor? Então, na nossa vida, a gente tem altos e baixos. E a vida, às vezes, nos leva a criar uma consciência de olhar para a gente, de olhar internamente e falar, poxa, fulano ficou bem, eu fiz esse trabalho de terapia com ele, eu fiz esse trabalho de desenvolvimento com ele, ciclano ficou muito bem, e eu como é que estou? Se faça essa pergunta, você que está me assistindo, mesmo que você não seja terapeuta, com o seu trabalho de uma forma geral, como é que você se cuida? Como é que você se cura? Como é que você cuida de você? Como é que você pensa quando você está, por exemplo, num momento onde você consegue agradar a todo mundo, mas não consegue estar feliz na sua prosperidade? Você não consegue gerar prosperidade para você mesmo. Então, agregar valor e contribuir para a vida dos outros, isso é fundamental. Isso é a nossa razão de viver, é o nosso senso de utilidade para o meio. Mas também é importante que a gente olhe para nós, que a gente se olhe. Então, diante disso, eu quero falar uma coisa muito interessante.
A gente, às vezes, acha que falar bem da gente, ou olhar para a gente, por exemplo, e entrar num restaurante caro, e fazer uma viagem, é uma coisa que a gente está gastando, ou que a gente, às vezes, não está merecendo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Falar bem de você e fazer coisas boas para você, isso não é vaidade, isso é amor próprio. Vaidade é você esperar que os outros postem lá no Facebook uma postagem que você é ótimo, que você é incrível, que você é sensacional, que uma pessoa te dê um tapinha nas costas e fale assim, olha, você é um profissional extraordinário. Isso é vaidade. Não é falar de você ou comprar alguma coisa para você. Então, a gente está vendo aqui a nossa vida sob um outro aspecto, sob um outro prisma. A gente está vendo aqui uma vida totalmente diferente que a gente pode ter, que é uma vida de abundância, é uma vida de prosperidade. E isso tem muito a ver com os nossos perfis financeiros. Eu já falei algumas vezes sobre perfis financeiros, se você assiste às minhas aulas, mas eu vou aqui recapitular algumas formas de falar de perfis financeiros. Vamos imaginar um casal e esse casal está convivendo. Então, imagine que uma pessoa que é, por exemplo, o homem, ele seja extremamente gastador. Ele gasta em tudo que ele tem vontade. Então, ele vai lá no shopping, ele compra uma calça, ele compra uma blusa. Imagine a mulher ao contrário disso. Imagine se ela é poupadora. Ela simplesmente não quer gastar nada. O que vai acontecer? Vai acontecer conflito. E por que os conflitos acontecem na área financeira? Porque nós somos diferentes. Aqui existem 4 perfis diferentes de vida financeira, né? De comportamentos financeiros. Então, por exemplo, você tem aqui o perfil do poupador, que é essa foto aqui nesse porquinho. Você tem o perfil do gastador, que é essa foto aqui do pessoal jogando dinheiro para o alto. Você tem aqui o perfil do negador, que é aquela pessoa que tem um monte de cartão e fala assim, passa esse, passa esse, passa esse. Passou? Uhul, vamos comemorar. O perfil do negador é aquela pessoa que não está nem aí para o dinheiro, não sabe nem quanto tem na conta. Se passou, passou. Aqui nós temos também o perfil do espiritualizado, do monge, que é o perfil daquela pessoa que fala assim, falar em dinheiro é pecado. Falar na vida financeira próspera é pecado. Então, o que eu estou mostrando para você aqui? Que não existe o certo, não existe o errado. Cada um é de uma forma. No entanto, se a gente puder encontrar o equilíbrio com as pessoas que a gente convive, a gente vai poder viver melhor e ter relacionamentos mais saudáveis. Uma outra forma de visualizar os perfis financeiros são esses 4 perfis aqui. Tem pessoas que são devedoras crônicas. São aquelas pessoas que gastam muito mais do que ganham. E não estão nem aí, compram tudo por impulso. Pessoas, às vezes, que querem agradar todo mundo, sempre tem um presentinho para um presentinho para outro, mas não olha para a conta, não fecha o dinheiro. Pessoas, às vezes, por exemplo, que compram por emoção, sabe? Elas não compram, às vezes, com a consciência de que estão comprando. Tem o perfil também do negociador, que é aquela pessoa assim que... O negociador é aquela pessoa que paga as contas em dia e ela controla os gastos. Aquela pessoa que negocia. Olha, esse mês eu não posso, eu posso próximo. Esse mês eu posso. E aí a vida, né? A vida é como se fosse um paralelo, né? De um lado, a gente tem que investir e tem que investir naquilo que dá retorno para a gente. E eu falo para vocês claramente que o que mais dá retorno na nossa vida é uma coisa chamada conhecimento. Então, o conhecimento é aquilo que efetivamente vai fazer com que você vá para um outro patamar, vá para um outro nível. Então, às vezes, a gente gasta muito dinheiro na nossa vida em coisas supérfluas, mas a gente não investe em conhecimento. Então, a gente vai falar aqui um pouco mais adiante sobre esse aspecto do que a gente pode investir para que a gente possa ter um retorno necessário e adequado. Esse é o negociador. O poupador é aquela pessoa que poupa dinheiro regularmente. Agora, tem que haver um equilíbrio para tudo, porque se você poupa dinheiro demais, você também não vive. Então, será que você está poupando demais? Será que você está gastando demais? Será que você está negociando da forma que tem que negociar para poder realizar os seus objetivos e sonhos na sua vida? O investidor
é aquele que compra, administra as suas próprias ações e os seus próprios títulos. A gente vai começar a visualizar aqui a parte um pouco técnica sobre educação financeira. E aqui o objetivo dessa aula é para você constelador, para você terapeuta, para você coach, para você psicólogo, para você profissional de desenvolvimento humano, criar uma nova possibilidade na sua área, porque a nossa vida financeira, ela é exatamente essa fórmula. A vida financeira de um ser humano é o quanto você ganha. Então, se você recebe um salário, se você é empregado, isso é o quanto você ganha. Se você é terapeuta e atende individualmente, isso é o quanto você ganha. O quanto você ganha, se você faz um serviço extra, é uma forma de você aumentar o seu ganho. O quanto você ganha, o quanto você guarda. Então, por exemplo, tem pessoas que até hoje colocam dinheiro na poupança. Se você colocar dinheiro na poupança, eu garanto para você que você está tendo prejuízo, porque a poupança ela rende de acordo com a inflação. Então, se a inflação é maior do que a poupança, você perde dinheiro, você não ganha dinheiro. Então, o quanto você guarda tem a ver com a sua vida financeira. Se você, por exemplo, deixar de tomar um cafezinho por dia, se todo dia você tomar um cafezinho e você gastar, no final do ano isso dá em torno aí de uns R$ 2.000. R$ 2.000 dá para fazer uma bela viagem, dar um belo jantar. R$ 2.000 dá para poder você comprar alguma coisa bem legal que você queira. Ou até mesmo colocar esse dinheiro para render. Então, o quanto você guarda faz parte da sua vida financeira. Além do quanto você guarda, é o quanto você investe. Então, se sobrou esse dinheiro, o que você faz com ele? Você coloca ele aonde? Você tem investimento? Você compra ação? Você compra um plano de previdência? Então, se teve uma reforma da Previdência, é possível que tenha outra. Você está esperando se aposentar? Essa é a vida que você está construindo? Então, cada um tem uma forma de pensar. Agora, eu estou falando em prosperidade e abundância. Pensa se no dinheiro que você for se aposentar é o dinheiro que você vai viver uma vida abundante. Pense se na sua velhice, na sua parte onde você vai ser um idoso ou uma idosa, você vai ter os mesmos gastos que você tem hoje, você vai ter mais gastos com remédio, você vai ter mais gastos com saúde. E será que você vai estar tendo a mesma rentabilidade financeira que você está tendo hoje? É uma reflexão que você deve fazer. E, além disso, a vida financeira é o quanto a gente doa. Existem muitas pessoas ao redor do mundo que têm necessidades financeiras. Então, se a gente não contribui, a gente está sendo omisso para essa sociedade. E a gente pode contribuir. Contribuir com o nosso tempo, contribuir com algum tipo de serviço que a gente possa prestar voluntário e também contribuir financeiramente. Para você, R$ 1 pode não fazer diferença nenhuma, mas para uma criança que está com fome, ela pode até almoçar com esse dinheiro. Então, se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver na África crianças se alimentando de biscoito de barro com sal. Você entende isso? Eu tive na Índia, em lugares onde não tinha esgoto. Eu vi criancinha de 2 anos fazendo cocô no meio da rua. Então, às vezes, a gente quer colocar uma peneira na frente do sol e não quer olhar para a realidade. Se a minha vida está boa, se está tudo bem aqui, eu vou continuar com a minha vida aqui. Tá, e o seu senso de utilidade para o meio? O mundo só vai mudar quando a gente ajudar as pessoas com ajuda verdadeira. Entenda bem, se você é terapeuta, eu não estou falando para você atender de graça. Seu trabalho é o seu trabalho, caridade é caridade. Então, você tirar uma manhã para você fazer caridade, você vai fazer um trabalho voluntário. Você vai num lugar e vai cozinhar para as pessoas, você vai carregar peso numa ONG, você vai fazer uma atividade que não seja sua. Então, eu falo para você claramente que essa é a fórmula da vida financeira. Essa é a fórmula que o Paulo Vieira, né, da Febracis, geralmente ele fala, e eu tive a oportunidade de aprender isso assistindo o vídeo dele na internet. Eu estou aqui dando crédito de onde veio essa fórmula. Então, a vida financeira é quanto você ganha, quanto você guarda, quanto você investe e quanto você doa.
Essa é a fórmula da sua vida financeira. Agora, faça uma reflexão. Se o quanto você ganha, ele às vezes ele está muito desproporcional, você precisa vender mais, você precisa ganhar mais. O quanto você guarda, será que você está conseguindo guardar? Se você não está conseguindo guardar, é porque você não está se pagando primeiro para depois você pagar todas as suas contas. Se você se colocar no final da fila e se pagar por último, nunca vai sobrar dinheiro. Agora, se você tira o dinheiro ali daqui que você ganha e você guarda para você, aí sim você vai conseguir criar uma prosperidade financeira. Quanto você investe tem a ver com o seu conhecimento de bolsa de valores, o conhecimento de investimento em previdência e assim por diante, e o quanto que você doa, o quanto que você consegue agregar valor à vida das pessoas. O Napoleon Hill foi o cara que estudou os 500 homens mais ricos do mundo, e ele fez isso durante 20 anos, e através disso ele visualizou que existem hábitos de pessoas que são muito ricas e têm muito sucesso. E um hábito é o hábito da economia. Então, às vezes, a gente não é criado com o hábito de economizar. E às vezes a gente acha que não dá para economizar. Mas se você pensar na fórmula dos juros sobre juros e você conseguir poupar, mesmo que seja pouco, a médio prazo, isso consegue ter um montante muito bom, até mesmo para você deixar de legado para as próximas gerações. Agora vamos para a parte técnica de educação financeira. Eu vou passar aqui uns ensinamentos do Robert Kiyosaki, que tem um livro que é O Pai Rico e o Pai Pobre, que é um livro muito, muito, muito difundido, né? É um dos livros mais vendidos do mundo. E ele traz alguns conceitos que são interessantes e são fundamentais. E se a gente compreende esses conceitos, a gente quebra totalmente as nossas crenças sobre a vida financeira. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é renda e o que é despesa. Então, a sua renda é o seu salário, é uma promoção que você ganhou, é um serviço extra que você fez, tá? Então, é isso aí. Se você, por exemplo, é um autônomo, entenda que o seu salário é o número de pessoas que você atendeu aquele mês, é o número de clientes que você teve aquele mês, tá? Então, isso é a tua renda, tá? Despesa. Despesa tem a ver com aluguel, tem a ver com os impostos, com o colégio do filho, tudo isso. Então, renda e despesas é fácil de entender. Agora a gente vai entender um outro aspecto, e eu não quero que você traga para cá algum conceito de contabilidade que você já tenha visto. Simplesmente eu quero que você compreenda só o que eu vou explicar, que é com base na teoria do Robert Kiyosaki. Existe uma coisa que são os ativos e existe uma coisa que são os passivos. Geralmente, a gente não tem uma vida financeira do jeito que a gente gostaria, porque a gente não foi treinado para comprar ativos. A gente foi treinado para comprar passivos. Então, por exemplo, se você pensa assim, olha, eu tenho uma renda, tenho um dinheiro guardado e eu vou comprar uma casa. Você acha que isso é ativo ou isso é passivo? Isso é passivo. Se você imobiliza dinheiro num imóvel, o teu dinheiro não está rendendo. E se o teu dinheiro não está rendendo, sabe o que isso significa? Que você imobilizou o dinheiro e você está tendo prejuízo. Alugar, muitas vezes, uma casa, a médio prazo, num rendimento, por exemplo, de um CDB, num rendimento de um fundo de renda fixa, às vezes pode gerar muito mais dinheiro do que você comprar aquela casa. Uma outra forma, eu tenho um carro, eu comprei um carro. Aí eu viro para você e falo, comprar um carro é ativo ou é passivo? É passivo, porque você tirou um carro zero, por exemplo, de uma concessionária, ele já diminuiu 20% o valor dele de venda. Além disso, você vai pagar seguro, você vai pagar IPVA. Olha a quantidade de passividade que esse bem está trazendo para você. Agora, olha a diferença do que é um ativo. Por exemplo, se você comprar um imóvel e alugar, isso é ativo ou passivo? Isso é ativo. Então, a locação de imóveis, por exemplo, é algo ativo. As ações, por exemplo, da Bolsa de Valores, isso é ativo. Previdência privada, isso é ativo.
Então, o dinheiro que você ganha, se você comprar um celular novo, isso é ativo ou é passivo? Isso é passivo. Agora, se ao invés de você comprar um celular novo, você alugar um equipamento, você alugar um celular novo, o que é mais lucrativo? É mais lucrativo você alugar um celular do que você comprar um celular. Porque quando você aluga de uma empresa um celular, aquela empresa troca para você o celular quando ele se torna obsoleto. Então, eu estou te dando aqui uma visão, às vezes, muito bem diferente do que a gente foi educado, do que a gente foi treinado. Porque muitas vezes os nossos pais ou as pessoas da nossa família, da nossa comunidade, falam para a gente assim: olha, tem dinheiro, compra uma casa. Cara, mas você imobilizou o capital, então você não vai ter lucro. É como se você parasse o dinheiro. E se aquele imóvel desvalorizar, você vai ter uma depreciação do dinheiro que você construiu a vida inteira. Agora, talvez se você pegar uma parte do dinheiro que você ganhe e você invista, você vai ter uma rentabilidade financeira muito maior. Então, olha o aprendizado que fica do que ele fala. O que fica de aprendizado é o seguinte: pessoas ricas, em primeiro lugar, elas compram ativos. Outras pessoas, em primeiro lugar, geralmente compram algo que gere luxo ou conforto. As pessoas ricas, por último, elas compram algo que gera luxo. As outras pessoas vão comprar, por último, ativos. Então, o que eu estou passando para você aqui? Se você imobiliza capital no celular, no carro, numa casa, você tá querendo privar o seu conforto e não o dinheiro. Agora, quando uma pessoa pega o dinheiro e compra ativo, ela investe, aquele dinheiro vai render. Então, ela vai render, ela vai pegar aquele dinheiro e vai investir mais ainda. E ela cria um ciclo virtuoso. Ao contrário da maior parte das pessoas que pega o dinheiro e gasta, pega o dinheiro e gasta, pega o dinheiro e gasta. Isso é um ciclo vicioso. Então, aqui eu estou falando um pouco sobre a parte técnica de educação financeira. Dando prosseguimento aos conhecimentos do Robert Kiyosaki, nós vamos falar agora sobre essa matriz aqui. Aqui eu vou contar um pouco da história dele. O Robert Kiyosaki, ele teve o pai dele, que era uma pessoa que era doutora, né? Ele era um doutor, o pai dele, e tinha PhD, e era uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente. E ele teve, depois que o pai morreu, um pai adotivo. E o pai adotivo, ele não tinha nível superior, só que o pai adotivo ganhava muito mais dinheiro do que o pai biológico, que tinha uma formação ao nível superior e assim por diante. Eu não estou falando que é certo não ter nível superior, não é isso que eu estou falando aqui. Não estou falando isso. Eu acredito que o estudo é extremamente importante. Lógico que eu acredito também que a nossa educação universitária, ela está faltando educação financeira, ela está faltando oratória, ela está faltando negociação, ela está faltando uma série de questões, porque os nossos professores que a gente aprende, geralmente, eles não têm habilidade naquilo que eles estão ensinando. Muitas vezes, numa faculdade de psicologia, aquele professor que está ensinando Gestalt, ele está ali só para dar aquela matéria. Às vezes, ele não trabalha com Gestalt. Às vezes, os nossos professores, não é só em psicologia, em todas as áreas, eles são apenas professores e não têm experiência prática. Então, o que eu defendo é que a forma que você aprende de verdade na vida é quando alguém tem experiência naquilo e quando você pratica aquilo. E a nossa vida acadêmica, eu estou falando isso porque eu fiz 3 faculdades, então eu estou falando isso com o conhecimento de alguém que entende da vida acadêmica, e eu vejo que nas 3 faculdades, a faculdade trabalha toda a parte teórica primeiro. Então, depois que você trabalha toda a parte teórica, que você quase expulsa o aluno, que o aluno não gosta mais daquilo, não aguenta mais, aí você vai para a parte prática no último ano ou nos 2 últimos anos. E aí eu te falo, um jovem de 20 e poucos anos, como é que ele vai sair preparado para poder atender? Como é que ele vai sair preparado para poder empreender? Será que a faculdade deixa a pessoa mais segura ou será que a faculdade deixa a pessoa insegura? Então, eu estou só mostrando para você que existem novas possibilidades. Não sou contra o ensino universitário de forma alguma. Talvez, se a gente aprimorasse o ensino universitário, a gente ganharia muito mais, com mais didática,
com mais experiências, com mais prática, talvez a gente ganhasse muito mais. Mas o que eu quero dizer aqui para você, nesse exemplo do Robert Kiyosaki, é que a forma de pensar do pai adotivo, que não tinha formação universitária, é totalmente diferente da forma de pensar do pai que era doutor. Mas não estou falando que é certo ou errado. Não estou falando isso. Estou falando que era diferente. E aí eu falo para você uma comparação com hoje em dia. Você, provavelmente, que está assistindo esse vídeo, é uma pessoa qualificada. É uma pessoa que tem formações, é uma pessoa que batalha. E aí eu pergunto para você, existem outras pessoas menos qualificadas que você que estão ganhando mais do que você? E agora eu vou te mostrar o motivo por que que isso acontece. Eu vou mostrar através dessa didática do Robert Kiyosaki. 90% das pessoas, 90% das pessoas, vou pegar aqui uma canetinha para poder escrever com você aqui, 90% das pessoas ou têm um emprego ou são autônomas. Se você tem um emprego, se você é autônomo, o Robert Kiyosaki vai falar que provavelmente você trabalha ou por segurança, ou por medo de perder o emprego, ou por medo de perder os clientes. E esse é o pensamento do pai pobre do livro do Robert Kiyosaki, da mentalidade de escassez. Por que é mentalidade de escassez? Porque você troca tempo por dinheiro. E tempo é uma coisa muito valiosa. Às vezes, existe dentro da constelação familiar, quando eu faço, pais, mães, que têm uma culpa enorme de não terem tido tempo para cuidar dos seus filhos. Às vezes, acontece isso. Por quê? Porque a pessoa troca tempo por dinheiro. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida. Então, se você está trocando o seu tempo por dinheiro, e quando você não tiver a disponibilidade de trabalhar, e quando você ficar doente, o que, que vai acontecer na sua vida? O que, que vai acontecer? E se você quiser tirar umas férias mais longas? E se você quiser aumentar ali o teu tempo de ficar com a família, o que, que vai acontecer? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque geralmente a gente tem um padrão. A gente tem que acordar a tal horário, tem que trabalhar tantas horas por dia, e depois a gente vai fazer isso, e depois a gente vai fazer aquilo. Isso é a forma que cada um tem de ver a vida. Eu estou mostrando uma outra possibilidade, uma possibilidade ligada à liberdade. E para você ter uma possibilidade de liberdade, o Robert Kiyosaki traz claramente que quem trabalha por liberdade, quem trabalha com tempo com a família, é o pai rico. E quem são essas pessoas? Ou são as pessoas que têm um sistema de pessoas trabalhando para você, ou são os investidores. E o que a gente ensina na escola de heróis? A gente ensina na escola de heróis isso aqui, você ser dono do seu próprio negócio. Como que a gente faz isso como terapeuta, como coach, como psicólogo, como constelador familiar? A gente faz isso através da internet. Então, é possível você expandir o seu negócio através da internet, tanto com atendimento individual quanto atendimento em grupos. E aí, se você tem um plano de expansão, você pode sim gravar o seu produto online e as pessoas vão consumir aquilo através de um sistema informatizado e automatizado. Isso vai te gerar tempo e qualidade de vida. Agora, isso é para todo mundo? Não, isso não é para todo mundo. Agora, isso é bom? Sim, isso é bom. Eu vivo isso. A minha empresa tem um processo automatizado. Eu posso sair 2, 3 meses de férias e a empresa continua funcionando. Como que eu construí isso? Em primeiro lugar, eu mudei a minha mentalidade. Eu achava que era impossível mexer na internet, eu achava que era impossível gravar um vídeo, eu achava que era impossível mexer no Facebook, no LinkedIn, nas mídias sociais, no Instagram. Agora, eu criei a possibilidade de fazer isso acontecer. Como? Mudando a minha mentalidade. Então, o que eu estou falando para você
é criar um estilo que o dinheiro trabalhe por você, não você trabalhar pelo dinheiro. Isso se chama renda passiva. Quanto mais o dinheiro rende, mais você faz a sua aposentadoria, se é que você quer se aposentar. Eu não me imagino me aposentando, eu me imagino trabalhando com a mesma coisa que eu trabalho hoje, porém numa intensidade menor e impactando vidas, porque essa é a minha utilidade para o meio. Então eu pergunto a você, qual é a sua utilidade para o meio? Você está vivendo pensando em se aposentar? Você está vivendo pensando em descansar? Por que você não descansa hoje? Por que você não desfruta hoje daquilo que você quer? E agora que você tem essa consciência, eu vou mostrar para você algumas estratégias para poder você fazer isso, tá? Então, aqui eu estou mostrando para você uma nova possibilidade. O tempo você tem que trocar por ativos, por algo que vai te gerar mais retorno financeiro ainda. E são esses ativos que vão te dar mais dinheiro. Então, essa é a mentalidade do Robert Kiyosaki. O outro livro que eu li, que foi incrível, e eu fiz o curso, tive a oportunidade de fazer o curso na experiência de sucesso, são os ensinamentos do T. Harv Eker, através de um livro chamado O Segredo de uma Mente Milionária. E aqui eu tenho um exercício para fazer com você, e é um exercício sobre mudança de crenças. Agora que a gente está falando sobre prosperidade, sobre abundância, eu quero que você imagine como se essa mesa aqui tivesse no topo da mesa, exatamente aqui, o sucesso, a prosperidade financeira, a vida financeira que você quer, tá? Vou colocar aqui o cifrão. Como se nesse topo dessa mesa tivesse o sucesso. Agora eu quero que você fale para mim quais são as 4 razões, os 4 pilares, como se fossem os pés dessa mesa. Quais são as 4 razões que você tem para você ter sucesso financeiro? Quais são as 4 razões para você ter sucesso financeiro? Anote no seu papel e comece a refletir de verdade por qual motivo você deve ter sucesso financeiro. O motivo é porque eu posso dar uma educação melhor para o meu filho, para minha filha, porque eu posso dar um conforto melhor para minha família, porque eu posso criar uma estrutura melhor do meu consultório. Percebe para quem que você está pensando, não só olhando para você, mas percebe quanto que você vai impactar nesse motivo que você está colocando aí. E comece a perceber como que você pensa na tua vida financeira. Você quer ter dinheiro para ter as coisas que você quer ou você quer ter mais dinheiro para impactar mais pessoas? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua visão? O que você quer na sua vida? Então, esse é um exercício que eu quero que você faça aí. É o exercício sobre quais são as 4 razões para você ter sucesso financeiro. Aqui agora são algumas estratégias e algumas dicas para poder você prosperar no âmbito financeiro. Então, a primeira é você colocar alguns aplicativos. Esses aplicativos são para você ganhar consciência. Existe um aplicativo chamado Guia Bolso, que você vai ali colocar todas as suas contas, você vai colocar ali cada centavo que você gaste. Existe um aplicativo chamado Organize, existe um aplicativo chamado Grana. Você pode utilizar qualquer um desses aplicativos para organizar a sua vida financeira. Então, você vai sair e quando você pagar alguma coisa, pode ser no restaurante, pode ser no shopping, pode ser uma conta de gás, de telefone, você vai marcar isso nesse aplicativo. Diogo, mas eu não sei mexer direito no celular. Não tem desculpa. Tem um outro exercício para você. Tem um exercício aqui que se chama assim, caderno e contas. Esse é o nome desse exercício. Caderno e contas. Então, o exercício é assim. Pegue um caderno ou uma folha de papel e leve com você para todos os lugares que você puder. Anote todos os gastos que você realizar durante 7 dias. Absolutamente todos os gastos.
E ao final dos 7 dias, você vai fazer uma análise desses gastos e vai se autoavaliar para saber para onde está indo o seu dinheiro. E aí você vai tomar consciência sobre a sua vida financeira. Outra questão importante aqui para consciência é a sua decisão de compra. Quando você for comprar alguma coisa, eu quero que você se pergunte: eu realmente preciso disso? Eu preciso disso agora? Eu tenho dinheiro para pagar sem me endividar? Já tenho algo parecido? Com qual frequência eu vou usar isso? Existe outro produto com a mesma qualidade que seja mais barato? Então, são perguntas para você tomar a sua decisão de compra. E quando você faz essas perguntas, você toma a sua decisão de compra de uma forma muito mais consciente. Então, seguindo adiante aqui, a gente vai falar agora sobre estratégias de captação de clientes para poder você aumentar os seus ganhos financeiros, como psicólogo, como coach, como profissional de terapia holística, como constelador familiar. Não importa. Aqui são técnicas que vão aí efetivamente te gerar um novo patamar financeiro. Lógico, se você fizer, se você aplicar. Se você simplesmente ficar escutando o Diogo falar e não fizer, você não vai ter resultado financeiro. Agora, se você aplicar, eu garanto para você que você vai ter resultado financeiro. Ainda mais se você continuar conosco, estudando conosco, tendo nosso suporte, sempre participando dos nossos cursos, das nossas supervisões. Eu tenho certeza absoluta que te acompanhando, você vai implementar cada passo que eu vou aqui gerar para você. Então, primeiro ponto é o ponto estratégico. O ponto estratégico de remuneração de um terapeuta é através de 4 pilares. Então, o primeiro é você atender individualmente as pessoas. Só que atender individualmente as pessoas tem um limite de escala, de tempo, de energia e de dinheiro. Então, você não pode ficar só atendendo individualmente as pessoas. Se você está fazendo isso hoje, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo e você está se desgastando. Simplesmente, eu posso falar para você claramente que o que vai fazer você faturar mais é quando, além dos clientes individuais, você começar a atender grupos. E olha que coisa incrível. Quando você atende o cliente individual, você tem que colocar o seu preço mais caro e mais justo. Por quê? Porque você está dando a exclusividade da sua hora, a exclusividade do seu tempo. Quando você atende os grupos, através dos grupos, você consegue diluir o seu preço. Então, uma coisa é você cobrar o cliente individual R$100 a hora. Isso é um absurdo. Os anos que você estudou, o tempo que você trabalha, ou se você está começando do zero agora com a gente aqui na Escola de Heróis, se você efetivamente começa do zero, você não está começando do zero, porque você tem uma história de vida, você tem uma história profissional. Então, não cobre barato para atender clientes individuais, cobre o justo. Agora, se a pessoa quiser ser atendida para você e não tem o dinheiro de te pagar o individual, você vai trabalhar em grupos. Aí você dilui o seu preço. Aí sim você vai cobrar R$100 a mensalidade, mas não precisa cobrar tão barato no atendimento individual, tá? Então, você vai atender em grupos com preço melhor. Além de atender grupos, você vai atender empresas. E atendendo empresas, você vai ganhar muito bem, porque a gente fala que empresa é muito difícil, mas empresa é feita de pessoas. Então, se você atender empresas, eu tenho certeza que você vai transformar pessoas. Então, às vezes, a gente fica nessa de que, não, porque eu quero trabalhar a liberdade das pessoas, eu quero trabalhar a emoção. Cara, eu entro nas empresas, faço as pessoas chorarem, elas se comovem, elas se ressignificam, elas melhoram a comunicação, elas melhoram a relação interpessoal, e ali a gente vai sendo um canal de transformação, porque a gente não transforma ninguém, a gente é só um canal, mas você pode fazer isso, tanto em empresas, quanto em grupos, quanto em clientes individuais. E uma outra coisa, se você se acha o dinossauro da internet,
Essa aula é sobre captação de clientes e sobre vida financeira. A internet é uma ferramenta para você expandir, para você crescer. E na Escola de Heróis, nós trabalhamos o passo a passo de um projeto online, como terapeuta, como coach e assim por diante, como psicólogo. Então, se você não sabe nada da internet, é hora, sim, de você começar a estudar isso. Então, estude conosco, participe das nossas supervisões, participe dos nossos cursos, que nós trabalhamos essas 4 estratégias para você captar clientes. E aqui, além dessas 4 estratégias de uma maneira macro, eu vou trabalhar o como junto com você. Então, a primeira estratégia que você pode aplicar imediatamente na sua vida é criar um grupo no WhatsApp, através de um desafio de 21 dias sobre um tema específico. Então, você vai lá e fala assim, olha, eu estou criando um grupo aqui, você vai falar de 1 a 1. Eu estou criando um grupo aqui sobre relação familiar com os pais. Eu quero colocar aqui para vocês alguns temas que vão mudar muito a forma de vocês verem seus pais. Ou eu estou criando um grupo aqui para relacionamento com casais, né? Para relação afetiva com casais. E o grupo é só para casais, então entra aqui. Ou, por exemplo, estou criando um grupo para mulheres que querem empreender e têm medo. Você está criando um grupo para uma coisa específica. E você vai fazer uma promessa que no final de 21 dias a pessoa vai ter o resultado X. Exemplo, fazer um grupo de emagrecimento. É um outro grupo específico. Por exemplo, se você perdeu um ente querido e você vai fazer um grupo sobre luto, você vai juntar mulheres, homens que perderam entes queridos e você vai falar sobre o luto ali, vai trabalhar com as pessoas. Durante 21 dias você vai fazer uma promessa. Entre nesse grupo que em 21 dias, ao invés de sentir tristeza, você vai sentir saudade. É uma mega promessa para um grupo de luto. Você é terapeuta, você tem que trabalhar com as pessoas. Se você, por exemplo, for da área de business, você pode criar um grupo só para empresários estressados. Então, você entra aqui e eu vou colocar conteúdos. E o que você vai colocar nesse grupo? Conteúdos. Conteúdos sobre emoções, conteúdos sobre vida financeira, conteúdos sobre prosperidade, sobre vida afetiva, sobre casal, sobre o tema que for. E aí você vai jogando conteúdo para as pessoas. Ah, Diogo, mas eu não sei jogar conteúdo para as pessoas. Gente, na internet tem um monte de conteúdo. Joga, faz acontecer. Então, ao final dos 21 dias, você vai oferecer a sua sessão de entrevista para as pessoas. E eu falo isso claramente. Você tem que marcar a primeira sessão e não cobrar nada. A primeira sessão é gratuita e sempre será gratuita. A primeira sessão é uma degustação. Então, a primeira sessão, a pessoa entende o que você vai fazer. E ali, depois dela ter a experiência, aí sim você faz o processo de fechamento e de vendas na captação daquele cliente. A gente ensina isso no módulo 1 da Escola de Heróis, na sessão de entrevista. Então, ao final dos 21 dias, você vai oferecer para as pessoas que estão no grupo a sessão de entrevista. As pessoas vão fazer a sessão de entrevista e aí você vai fechar a sua sessão individual aí por R$350 para fazer a sessão individual. E aí você faz a sessão individual a R$350. Depois você fecha um processo de 3.000. Ou, se você quiser, você pode fechar direto o processo de 3.000 com a pessoa. Então, você chama a pessoa para uma entrevista e depois da entrevista, você fecha com a pessoa uma sessão de R$350 ou um processo de R$3.000. Além disso, você pode fazer uma outra estratégia, que é fazer uma palestra gratuita ou uma palestra de demonstração para vender um grupo. Então, você vai fazer um trabalho terapêutico em grupo, uma constelação familiar, um coaching em grupo, um movimento de 12 sessões para um emagrecimento saudável, 12 sessões para você transformar luta em saudade, 12 sessões para você esquecer um grande amor, 12 sessões para poder você recuperar, resgatar o seu casamento, não importa. Você vai vender um grupo. Então, você vai dar uma palestra gratuita ou você vai fazer uma constelação familiar
que é você gerar uma experiência para aquelas pessoas, ou você vai fazer ali uma palestra e falar para as pessoas sobre um tema, e no final você vai virar para as pessoas e vai falar o seguinte: eu tenho um grupo que é um encontro de 12 sessões, e esse grupo tem investimento de R$ 497. Pronto, você vendeu o grupo na sua palestra gratuita. Uma outra coisa que você pode fazer, além de ser uma palestra ou uma demonstração, é um workshop. Qual é a diferença? Esse workshop, você, ao invés de fazer ele gratuito, você pode fazer ele numa colaboração ou numa contribuição consciente. Então, você vai lá, chega para as pessoas e fala assim: olha, agora que vocês viram, vocês podem deixar aqui uma contribuição consciente para poder arcar com o espaço, para poder arcar com tudo que foi falado aqui. As pessoas deixam. E nesse workshop, você vende o seu grupo. Sempre que você for falar, você vai vender. Você fez uma sessão de entrevista, você vende. É individual, você vendeu. Você fez uma palestra, você vendeu. Você fez um workshop, você vendeu. Qual é a diferença entre a palestra e o workshop? A palestra você até pode fazer uma demonstração, mas tem que ser uma coisa curta. No workshop você já pega 4 horas ali numa manhã, né, de 9 a 1, ou na parte da tarde, de 2 até umas 6 horas da tarde. E ali você faz uma demonstração do seu trabalho e ali você faz a venda de um grupo. Então, o grupo de 12 encontros a 497, tá? Outra coisa que você deve fazer, e já deveria ter começado, são as lives e os vídeos sobre os temas que você domina. Então, você pode pegar todos os temas que você domina ou que você já estudou e você vai falar sobre isso. Então, você faz isso uma vez por semana para criar engajamento das pessoas. No final de cada live, você oferece a sua sessão gratuita, mas você não oferece para todo mundo. Você tem que oferecer para 3 pessoas. E aí, as 3 pessoas correm lá e você atende as pessoas. Se desmarcar, você coloca mais gente. E aí você vai, assim você vai se divulgando, você vai crescendo e você vai se desenvolvendo. Então, esse é o trabalho que você deve desenvolver através de tudo isso que eu estou falando aqui, dessas dicas extraordinárias que eu estou entregando para vocês aqui, tá? Então, eu quero dar um exemplo aqui de um faturamento de um terapeuta, que eu chamo que é o terapeuta do novo milênio, que é o terapeuta formado pela Escola de Heróis. Através da nossa metodologia, nós ensinamos os terapeutas a atenderem individualmente, seja uma pessoa que já atenda ou psicólogo formado, ou pessoas que já trabalham com desenvolvimento humano, treinadores e assim por diante. Então, a gente trabalha o atendimento individual, a gente trabalha o grupo, o trabalho de treinamento em grupo, a gente trabalha o treinamento em empresas e a gente trabalha também a parte online. Então, a gente forma pessoas para trabalharem e atuarem nessas 4 formas de trabalho de um terapeuta, de um coach, de um psicólogo, de um profissional de desenvolvimento humano. Ok? Então, vamos lá. Clientes individuais. Imagine que você trabalhe 10 clientes individuais por mês e cada cliente te paga R$ 400. Então, você cobrou ali R$ 400 e ali você faturou R$ 4.000 com esses 10 clientes. Imagine o coaching grupo, você fazendo um trabalho em grupo e ali você tem 20 clientes pagando R$ 100 por mês. Você tem ali o faturamento de R$ 2.000 por mês. Empresas. Imagine você ali atendendo uma empresa por mês e você tem ali o faturamento de R$ 4.000 por mês. Você somando só essas primeiras 3 possibilidades, você vai ter aí um faturamento de R$ 10.000 como terapeuta. E online, se você for para um online, se você tiver a prontidão e a disponibilidade de aprender conosco como criar um produto online, e se você colocar a mão e executar um produto online, o lucro, o retorno financeiro, eu falo para você que é uma coisa incalculável, porque você pode escalar a nível nacional e até mesmo a nível internacional, porque a internet é surreal. A internet é surreal. A possibilidade de você conseguir aí retorno é muito grande. Agora que a gente falou para você
sobre todo esse conhecimento ligado à vida financeira e ligado à captação de clientes, eu quero que você novamente pegue o papel e a caneta para que a gente finalize aqui essa parte falando novamente sobre as crenças. Então, eu vou repetir as crenças para ver se mudou alguma coisa em você. Se eu pudesse só trabalhar e não precisar falar de dinheiro, a vida seria muito melhor? Assumindo a sua responsabilidade agora, o seu comprometimento com a sua mudança, de 1 a 10, o quanto que você acredita nisso? De 1 a 10. Olha pela perspectiva real, pela perspectiva de vida que você pode ter daqui para frente. E coloque aí de 1 a 10. Segunda crença, não sou bom em matéria de dinheiro e finanças. Tudo bem, você pode até acreditar que você não é bom, mas agora, em tudo que você viu, o quanto que você acredita nisso, ou você acredita que você tem chance de aprender e possibilidade de aprender? Terceira crença, se eu tenho muito, significa que alguém tem de menos. Será que você vai continuar com esse pensamento de escassez? Ou é hora de você gerar abundância mais ainda para você impactar outras vidas? Quanto mais abundante você for, mais abundância você vai ter para as pessoas que estão ao seu redor e para as pessoas que estão necessitando de você. Dinheiro é a raiz de todo mal. Será que dinheiro é a raiz de todo mal? Será que você fazendo um curso que você queira melhorar, será que você não melhora as pessoas que estão ao seu redor? E para fazer esse curso, você precisa de quê? Você precisa de dinheiro. Então, diante de tudo isso que a gente falou, e se fez sentido isso tudo que a gente falou, eu quero falar para você que é possível, sim, você ter prosperidade financeira como terapeuta. Seja terapeuta holístico, seja coach, hipnoterapeuta, psicólogo, não importa. Um profissional de desenvolvimento humano. É possível, sim, ter prosperidade financeira. Então, se fez sentido para você tudo que eu falei aqui, e se você realmente está comprometido com a sua prosperidade financeira, a minha proposta para você é que você possa se inscrever no nosso curso, na nossa formação, que é a Escola de Heróis 1. Então, eu vou falar com você aqui agora uma oportunidade para você realmente se formar como terapeuta da Escola de Heróis. O EH1 é uma formação em constelações familiares para o atendimento individual com os bonecos. E você vai ver claramente aqui que nós somos certificados pela ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, e aqui você tem o diploma. Você se formando na Escola de Heróis, você vai ter essa certificação em constelações familiares para atendimento individual. Então, o que é a Escola de Heróis? É um curso 100% online. No entanto, ela tem como um bônus um evento presencial. Se você, por exemplo, é uma pessoa que só quer evento presencial, você pode fazer só o evento presencial. Ele acontece no Rio de Janeiro. Mas se você, por exemplo, está longe do Rio de Janeiro e você quer fazer o curso totalmente online, você pode também fazer o curso totalmente online. No total, são 60 horas. Só para você ter uma ideia, você que está fora do Rio de Janeiro e você não quer vir para o evento presencial, o evento presencial ele é gravado e ele é colocado no nosso portal. Então, você não vai perder conteúdo nenhum. Agora, se você quiser vir ao Rio de Janeiro fazer o curso, se você já é do Rio de Janeiro, será muito bem-vindo, porque o curso é feito em frente à praia de Copacabana, num hotel lindíssimo, e você vai ter acesso ao portal imediatamente, você se inscrevendo agora, e nesse portal você já vai ter acesso a isso tudo. E o evento presencial, você vai conferir a data aí, depois rolando a barra de rolagem para baixo, tá? Então, aqui alguns objetivos nossos da Escola de Heróis. O que é a Escola de Heróis? A gente trabalha duas bases para o terapeuta. De um lado, é a formação da constelação familiar, que é uma técnica alemã desenvolvida pelo Bert Hellinger. A gente vai trabalhar o passo a passo
para você fazer o atendimento em constelação familiar individual com os bonecos. E, paralelo a isso, você vai receber também diversas técnicas e dicas de captação de clientes. Então, se você, por exemplo, não sabe nada sobre captação de clientes, ou se você já faz os seus atendimentos, mas você quer prospectar mais clientes, a Escola de Heróis é o curso para você. A gente vai trabalhar tanto a parte técnica da abordagem, quanto a parte comercial de como captar mais clientes. Então, na parte técnica de constelações familiares, você vai ganhar muito mais do que um curso só em formação em constelação familiar. A gente forma na parte de constelação familiar, mas, além disso, você ainda vai descobrir outras técnicas conosco. Além das constelações familiares, você vai ter técnicas de PNL, de inteligência emocional, de coaching e assim por diante. Além disso, você vai ter ali como ferramentas, diversas ferramentas e técnicas para captação de clientes, e você vai aprender como divulgar melhor o seu trabalho, como vender mais, como captar mais clientes, como cobrar o preço justo e ter o retorno financeiro que você merece, trabalhando menos e com mais tempo para você e para toda a sua família. Você acredita que é possível ser um terapeuta com prosperidade financeira? Olha, vou ser sincero com você. Eu também duvidaria disso. Acharia talvez até que fosse coisa da internet. Mas eu não duvido porque eu sou um caso real de sucesso. Esse daí sou eu com a minha esposa e as pessoas que a gente forma. E para você ter uma ideia, presencialmente no Brasil, eu já treinei mais de 12 mil pessoas. No exterior, presencialmente, 1.300 pessoas foram treinadas por mim e pela minha esposa. E online, mais de 50 mil pessoas já participaram dos nossos treinamentos, das nossas palestras gratuitas e assim por diante. Já treinei empresas como a SEDAI, como a SEG, como a Petrobras, como o Grupo Stefanini, como a ProGuide, como outras empresas que estão aí no meu portfólio. E eu trago toda a minha experiência empresarial para a metodologia que eu desenvolvi com a minha esposa. O método da Escola de Heróis é baseado na minha experiência e na nossa experiência, porque nós viajamos aí cerca de 50 países e desenvolvemos um mix de técnicas internacionais. Então, nós estudamos na Alemanha, por exemplo, com Bert Hellinger, nós estudamos nos Estados Unidos, fizemos 2 cursos na Índia. Então, todo esse conhecimento vai ser passado para você na Escola de Heróis 1. Então, esse mix de técnicas a gente aprendeu rodando. Por exemplo, no Egito, nas antigas civilizações, né, na Índia, na Grécia, no México, enfim, na África. Aqui tem uma foto minha e da minha esposa num curso que a gente deu, um treinamento que a gente deu lá na África. Então, tudo isso aí faz parte da nossa filosofia de vida e o que faz sentido de verdade para mim hoje é multiplicar esse conhecimento, é formar novos profissionais. E a Escola de Heróis, ela se chama Escola de Heróis porque eu acredito que heróis são curadores que vivem com propósito na vida pessoal e no trabalho. E o meu objetivo de capacitar curadores, de capacitar, que eu chamo de pajés urbanos, na verdade não tem nada religioso, nada disso, é só uma forma de tratar o terapeuta, mostrar que essa forma de desenvolver curadores é uma forma de tornar esse mundo um mundo melhor. Então, é isso que eu faço hoje, é isso que faz sentido para a minha vida. Dar suporte ao terapeuta, ao coach, ao terapeuta holístico, ao psicólogo, porque o mundo precisa desses profissionais e essas profissões precisam ser cada dia mais valorizadas. E é isso que é a minha função social, essa que é a minha missão. Então, a Escola de Heróis é para você conseguir descobrir uma série de coisas. O que você vai descobrir? Por exemplo, na parte 1, você vai trabalhar a técnica do curando curadores, mentalidades e crenças. Se você achou que você já quebrou alguma crença no decorrer dessa palestra, você não faz ideia do que é a Escola de Heróis. Só na primeira parte do curso, a gente vai trabalhar a mudança de crença e de mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância e acabar de vez com aquelas armadilhas que te impedem de crescer profissionalmente. Sabe aquela coisa assim, se você fala para você,
Poxa, eu estou cansado, eu estou dando um monte de desculpa. Cara, para de dar desculpa, cria a possibilidade realmente de ter uma nova vida. Eu estou te mostrando a possibilidade aqui. Só nessa primeira parte você vai ter aí diversas sessões ligadas a crenças limitantes sobre dinheiro, vendas, sobre merecimento, vários trabalhos ligados à congruência entre aquilo que você fala, entre a inteligência emocional do dar e do receber, a diferenciação entre trabalho e caridade. O terapeuta tem essa coisa de querer fazer de graça, de ajudar, e a gente vai ver claramente que trabalho, caridade é caridade. Na parte 2, a gente vai entrar nas estratégias de vendas de uma forma mais profunda. Você vai descobrir como vender melhor o seu trabalho, como aprender técnicas que vão te fazer realmente prosperar, para que você possa cobrar aquilo que você merece ganhar. Você vai ter técnicas de abordagem, técnicas de prospecção, você vai ter o roteiro da sessão de entrevista passo a passo. Cara, é só ler, é um passo a passo. Você fez o roteiro de entrevista ali e você começa a fechar os seus clientes ali na hora. Você vai ter um modelo de e-mail passo a passo para poder você enviar, um modelo de postagens para poder você postar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, para você mandar individualmente para as pessoas. Então, todo o passo a passo vai ser dado para você. Na parte número 3, você vai ter toda a estrutura de ressignificação emocional. Por que uma pessoa não muda de comportamento? Por que a pessoa está no luto há 20 anos? Por que ela não aceita a morte daquela pessoa e já tem 20 anos vivendo isso? Por que aquela outra pessoa está resgatando o casamento, mas fica dando desculpas e briga e cria conflito todo dia? A gente vai falar sobre ressignificação emocional na profundidade, explicando na parte 3 as constelações familiares. E aqui a gente se aprofunda. Como é que você gera resultados de forma breve para o seu cliente, de forma segura e de forma duradoura para o seu cliente? Então, você vai ver aqui os princípios das constelações familiares, as ordens do amor, a estrutura da ressignificação emocional, diversas técnicas de perdão, de gestão de conflitos, as técnicas dos bonequinhos de madeira. Tudo isso você vai ver na parte 3. Na parte 4 do curso, você vai trabalhar a parte online, todo o processo de 12 sessões. Como que, além da sessão de constelação familiar individual, você continua atendendo o cliente, você pode ali captar o cliente para o seu processo. Você pode cobrar ali R$3.000, R$5.000 nesse seu processo. E eu vou te passar o passo a passo de como fazer o processo. Você vai descobrir a origem do nosso método. O nosso método tem 4 letras. Ele se chama MUDE. Mudança, União, Desenvolvimento e Excelência. Então, a pessoa fez a constelação familiar, você aprendeu todo o passo a passo de como fazer a constelação. Depois disso, você continua acompanhando a pessoa por 12 sessões. Por que 12 sessões? Porque é o tempo necessário para uma mudança de hábito, que demora de cerca de 21 dias a 90 dias. Então, uma sessão por semana, 12 sessões, dá mais ou menos esse tempo. Então, você vai entender como fazer o processo das 12 sessões. Depois do processo das 12 sessões entendido, eu vou te dar as ferramentas para você utilizar nesse processo. Então, como conduzir o processo das 12 sessões individuais? Você vai trabalhar a ferramenta do resgate da criança interior, ressignificação dos momentos mais difíceis, dos momentos, às vezes, até traumáticos, o perdão, a gestão de conflitos, a visualização dos pontos cegos, as tomadas de decisão, a missão, o propósito de vida, a comunicação, o planejamento de mudanças e o foco na gestão e na carreira. Então, essas 12 sessões, eu vou te dar ferramentas para você trabalhar com o seu cliente, não apenas a parte emocional e pessoal, mas também a parte profissional. Depois você vai para a parte 6, que são cerca de 40 técnicas. Além das técnicas das constelações familiares, você vai aprender também técnicas de coaching, técnicas de programação neurolinguística, psicologia positiva. É tudo num passo a passo. E aí você vai saber como conduzir a questão. Na parte número 7, você vai ter aí a história do desenvolvimento humano. Como que as teorias e as técnicas terapêuticas evoluíram. Então, a gente vai trabalhar a parte teórica, desde as civilizações antigas até a ciência, até as técnicas mais modernas hoje no mundo, fechando com a psicologia integrativa do Ken Wilber. É um filósofo que trabalhou esse conceito que a gente aprofunda aí. É como se fosse a técnica mais moderna do mundo, ligada a essa parte de desenvolvimento humano. Então, qual vai ser o investimento para poder você realmente ter prosperidade financeira como terapeuta?
para poder você realmente ir para um outro patamar, para um outro nível. Eu falo para você que um curso no mercado como esse, um curso teria um investimento no mercado de cerca de R$ 7.000. Se você aí procurar cursos de desenvolvimento humano, cursos na área de programação neurolinguística, coaching, formação em constelação familiar, você vai ver que o preço é em torno de R$ 7.000. Mas você não vai pagar R$ 7.000. Eu quero fazer uma condição ultra especial para você que está assistindo aqui. Não é para todo mundo. Se você é uma pessoa que dá desculpa, eu não tenho dinheiro. Cara, eu não tinha dinheiro para várias coisas na minha vida, mas quando eu coloquei propósito, eu achei uma maneira de fazer. Você pode colocar desculpa, eu não tenho tempo para fazer isso agora. Não tem problema. O tempo é o tempo que você dá para a sua vida ter prosperidade. Se você está tendo prosperidade hoje, se você está feliz, é uma coisa. Agora, você está bem na sua carreira? Você está bem na sua vida financeira? Você está na realização profissional que você quer chegar? Então, o seu tempo é hoje. E tem uma outra coisa que é importante. Ah, Diogo, é a primeira vez que eu estou vendo o seu trabalho, ainda não confio direito no seu trabalho. Não tem problema. Você pode descer a barra de rolagens quando eu terminar de falar aqui e você vai ver uma série de depoimentos de clientes, você vai ver depoimentos em empresas, você vai ver entrevistas minhas na Fátima Bernardes, na Rede Record, você vai ver entrevista minha com a Leda Nagli, enfim, você vai ver que eu tenho uma história ligada a isso que eu estou falando para você. E o meu objetivo com você é que você prospere. Agora, o curso vai acontecer de qualquer forma. Eu quero deixar claro isso para você. Nesse exato momento, tem pessoas já fazendo o curso e prosperando. Aí eu pergunto para você se você quer prosperar. É uma pergunta que você tem que se fazer. Então, diante disso que eu estou falando aqui para você, eu quero deixar aqui claramente diversos casos de sucesso, pessoas aí que estavam, às vezes, muito cheias de dívida, com dificuldades, e conseguiram aí resgatar a vida financeira, conseguiram aí ter clientes, conseguiram aí impactar vidas. E esse é o meu objetivo, é que eu consiga me multiplicar para que a gente possa impactar mais pessoas e tornar esse mundo um mundo melhor. As pessoas precisam dessas técnicas, as pessoas precisam desse conhecimento. Então, eu falei que o preço de mercado é cerca de R$ 7.000 e eu prometi a você que eu vou entregar aqui uma condição especial. E eu quero dizer que eu vou te entregar nessa condição especial um mix de técnicas. E eu quero deixar claro aqui, se você fosse fazer solto cada uma dessas técnicas, olha quanto que você ia pagar. Só em programação neurolinguística, você ia investir uns R$ 4.000 no curso. Se você fizesse um curso de coaching, você ia investir uns 7.000. Se você fizesse um curso de constelação familiar, você ia investir uns 4, 7 mil reais. Se eu somasse isso tudo aqui, eu ia falar para você que você ia pagar bem caro. PNL, coach, constelações familiares, tudo que você vai aprender na nossa metodologia passo a passo, esse mix de técnicas, você ia pagar muito caro, mas você não vai pagar isso tudo. Você vai pagar um investimento de R$ 3.997. Agora eu falo para você, já estaria bom esse preço? Agora você quer que eu melhore? Eu vou melhorar. Você não vai pagar R$ 3.997, não. Você vai pagar um preço muito melhor do que esse. Agora, deixa eu te contar umas coisas antes de falar o preço. Nós somos diferentes. A gente trabalha na nossa formação técnicas para você desenvolver o emocional dos seus clientes, para você trabalhar o seu emocional também, porque primeiro você vai se desenvolver para depois desenvolver outras pessoas, e as duas formas serão passadas no curso. Então, é um curso que você aprende, vive com você e você aplica as técnicas com outras pessoas. Você vai fazer sessão duplas durante o curso, você vai receber e você vai aplicar. Então, você vai trabalhar o lado emocional, o lado profissional. São técnicas internacionais. Eu investi R$ 300.000 na minha formação e eu vou ensinar tudo para você. Não escondo nada, nenhum conhecimento. Então, a gente já teve turmas no Brasil, a gente já teve turmas no exterior. Eu já estudei com os caras mais tops do mundo. Esse é o americano Robert Dilts, isso daqui sou eu nos Estados Unidos com o Anthony Robbins, na Alemanha com o Bert Hellinger. Eu investi mais de R$ 300.000 na minha formação com os melhores do mundo e eu vou passar para você essas técnicas. E eu vou te entregar também 5 bônus.
junto com a condição especial que eu vou fazer para você aqui. Então, os bônus são só para os 100 primeiros, não é para todo mundo, só para os 100 primeiros. Bônus 1, o curso Ansiedade Nunca Mais. Você vai ter direito a esse curso aí, você vai poder assistir esse curso, é o curso que eu fiz na Índia, com 7 exercícios de respiração que você vai poder aplicar em você para se tornar uma pessoa menos ansiosa e vai poder aplicar nas pessoas, nos seus clientes, nas pessoas que estão ao seu redor. Bônus número 2, você vai ter um curso de marketing digital. Isso é bônus, é 100% incluído no curso Escola de Heróis 1. Como gravar vídeo, como postar no Facebook, como mandar mensagem no LinkedIn, como postar no Instagram, o que eu tenho que colocar para poder captar clientes. No bônus número 2, você vai ter tudo isso. Um curso de marketing digital, te ensinando beabá, o passo a passo para poder você caminhar pela internet. Bônus número 3, material de estudos e de apoio. Toda a base teórica numa apostila bem direcionada. Além disso, você tem uma segunda apostila, onde você tem fichas, você tem ferramentas ali, tudo para poder você desenvolver passo a passo no seu atendimento. Bônus número 4, supervisão online bimestral e um grupo de WhatsApp diário. Você vai tirar todas as suas dúvidas no grupo de WhatsApp. Você vai ter aí uma supervisão online bimestral, onde você vai tirar todas as suas dúvidas ao vivo comigo, tá bom? Isso é o bônus número 4. E o bônus número 5, você tem direito a um evento ao vivo no Rio de Janeiro, em Copacabana, de frente para a praia, um lugar sensacional, onde você vai ter acesso aí a várias pessoas que vêm fazer o curso de fora do Brasil e também de outros estados de fora do Rio de Janeiro. Então, eu sou muito feliz em fazer esse evento e falo para você que é um bônus. Se você não puder vir por qualquer motivo, não tem problema. Você pode acessar a nossa plataforma, você vai assistir lá, da mesma forma que você assiste Netflix, que você assiste televisão, é a nossa plataforma. Você vai assistir a aula e você vai aprender. Então, você pode fazer o curso 100% online se você quiser. Agora, se você quiser fazer o curso ao vivo, você vai poder fazer tendo direito a esse evento. E se você quiser fazer os dois, você também pode fazer. Você faz ele online e vem para o presencial, você vai ver que vai somar muito mais na tua formação, tá bom? Mas fique à vontade que se você não fizer, você não vai perder conteúdo nenhum, até porque o online, o evento ao vivo é filmado e colocado na nossa plataforma. Então vamos lá. Você vai ter direito à supervisão contínua, como eu falei anteriormente. Então vamos calcular isso aqui para a gente falar a condição especial que eu vou fazer para os 100 primeiros. Então, bônus. Se eu fosse somar todos os bônus, o evento ao vivo, o marketing digital, material de estudos, material de apoio, Ansiedade Nunca Mais, o investimento só de bônus seria de R$ 2.845. Se eu fosse somar o preço cheio da Escola de Heróis mais os bônus, 2.845 mais 3.997, você iria fazer um investimento de R$ 6.842. É isso mesmo. Só que você não vai pagar R$ 6.842. Você não vai pagar nem a metade disso. Os 100 primeiros, somente os 100 primeiros, terão direito ao Escola de Heróis 1, mais os 5 bônus, por apenas 12 parcelas de R$ 197 mensais. Só 12 parcelas de R$ 197 mensais. Então, eu falo para você, isso é apenas para os 100 primeiros. Então, eu vou deixar aqui o contato e também eu vou pedir para você clicar no link que está aqui abaixo para que você possa se inscrever rapidamente aí no nosso curso. Se você tiver qualquer dúvida, eu peço a gentileza que você entre em contato por esse número. Você pode mandar um WhatsApp, você pode mandar um Telegram ou você pode mandar aí um e-mail. Então, o telefone é 21 98624 7578 e o e-mail é dh@escoladeheróistreinamentos.com.br. Então, 21 98624 7578
ou dh@escoladeheróistreinamentos.com.br. Então, qualquer dúvida que você tiver, Diogo, mas você facilita o pagamento? Diogo, mas qual a forma de pagamento? Diogo, eu já fiz outros cursos. Cara, não importa os cursos que você já fez, o nosso método é um método próprio. Então, tire as dúvidas com a gente. Se você tiver vontade de fazer esse curso e quiser realizar, nós daremos o nosso máximo para você se matricular, se inscrever no nosso curso. Então, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, quero demais agradecer a confiança no meu trabalho e nós vamos nos ver na Escola de Heróis. Um forte abraço, tudo de bom para você. Valeu!